Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos enfim então à nossa terceira videoaula do nosso super curso gratuito de bolo no pote. Me falem o que vocês estão achando dessa experiência aqui com as nossas aulas gratuitas, se gostaram do nosso pão de ló, se gostaram dos nossos recheios. Lembrem que se vocês não assistiram ainda a aula 1 e a aula 2, pausem o vídeo agora, vão lá e assistam a aula 1 e a aula 2, que elas são muito importantes. E depois você volta aqui comigo para terminar de assistir essa aula 3, certo? Então, hoje a gente vai montar o bolo no pote de ninho trufado com morango e também vamos montar o bolo no pote de ovo maltine, tá, gente? Lembrando que é só ideias que eu tô dando para vocês podem montar o bolo no pote de outra maneira, utilizando outros tipos de recheio, mas basicamente a montagem é a mesma, tá? Eu, Mahara Bortolotti, costumo usar o bolo esfarelado. Depois que eu faço a massinha, as massinhas de pão de ló que a gente fez na primeira videoaula, eu esfarelo elas com as mãos mesmo, vou esfarelando todinha ela. Mas tem gente que prefere usar aqueles cortadores que dá bem certinho o tamanho, né, do fundo do nosso potinho, no caso deste potinho aqui, que é o de 250 gramas, 250 ml. Mas aí já tem outros potinhos que ficaria difícil. Então eu super indico que vocês usem a massa esfarelada, até porque rende mais, não tem desperdícios também, né, porque as nossas massinhas ficam com as laterais molinhas também. Então você vai conseguir aproveitar mais toda a massa do pão de ló, certo? Outra coisa importantíssima antes de começar a montagem dos nossos bolinhos é que foi liberado o link de compra da nossa super apostila de bolo no pote. E corre, aproveita, adquire o quanto antes a nossa apostila para te não ficar sem. E lembrando que os 100 primeiros que adquirirem vão receber os 2 bônus, que é a minha apostila de empreendedorismo e a minha apostila com 110 receitas de recheios, tá? E lembrando também que a nossa apostila de bolo no pote tem 50 modelos de bolos no pote, tá, gente? É muita informação, né? Então, aproveitem essa oportunidade, a primeira oportunidade aí do ano de estar mudando de vida de verdade, tá? Se tornando uma empreendedora de sucesso aí da confeitaria na sua casa. E mostre para todo mundo que você não é só mais uma boleira aí da tua cidade, que você realmente tem um negócio de sucesso, tá? Podendo viver só da confeitaria, tá, gente? É possível, foi possível para mim e com certeza será possível para qualquer uma de vocês que está aí assistindo a este curso gratuito, certo? Então, vamos lá à nossa montagem. Eu já tô aqui então com o meu pão de ló esfarelado, tá? Esfarelei. O nosso recheio de ninho, que tá mais firme hoje, porque ele passou, né, mais tempo na geladeira. Olha que lindo. E também os nossos morangos que a gente vai utilizar. E depois eu pego o nosso recheio, né, de brigadeiro de ovo maltine e pego as coisas do ovo maltine. Vamos por partes. Então, vamos começar montando o bolo no pote, né, de ninho trufado com morango. Agora eu vou aproximar a câmera para que vocês não percam nenhum detalhe dessa montagem, certo? Vamos lá? Bom, pessoal, arrumei tudo aqui, coloquei um paninho aqui em cima para tirar a iluminação que fica em cima da minha bancada, porque é preta, né? Assim fica melhor para vocês conseguirem ver, certo? A gente vai começar então colocando o bolinho no potinho, certo? Então eu vou pegando com a mão mesmo e vou colocando uma quantidade de bolinho. Vou colocando. Tem gente que gosta de começar pelo recheio. Eu gosto de começar pelo bolo. Pela massa, no caso. Ó. Coloquei uma quantidade de massinha no meu bolinho. Vou regar agora com a minha calda, tá? Minha caldinha é água e leite condensado. Se você achar que o recheio é muito doce, você pode fazer uma calda neutra, tá? Reguei um pouquinho o nosso bolo no pote. Agora eu vou acomodar os morangos. Deixa eu limpar aqui, tá limpinho já. Vou acomodar os morangos
cortei ao meio. Lembrando que a montagem de um bolo no pote de ninho trufado com morango pode ser de diversas maneiras. Você poderia colocar agora o recheio direto e os morangos picados no meio e assim fazendo as camadinhas, tá? Eu vou fazer de uma maneira diferente hoje. Esse modelo aqui, eu vou colocar os morangos assim, em pezinho, porque eu quero que apareça na lateral. Então, eu vou colocando em pezinho. Até fazer toda a voltinha do nosso potinho. Fica tão bonito assim. Vai caber mais um moranguinho bem certinho aqui. Agora que eu coloquei os morangos assim, né, todos lindos, eu vou colocar o nosso recheio. O nosso recheio, como ele ficou bem grosso, eu vou colocar ele dentro de uma manga de confeitar com o bico A2, tá? Tem A1 e tem A2, eu tô usando o A2, o perlê, tá? Vou colocar nosso recheio de ninho aqui na minha manga de confeitar, que assim vai ficar mais fácil pra mim trabalhar com ele. Então, coloquei aqui. Coloquei uma quantidade de recheio na minha manga, ó. Vou apertar e vou colocar aqui. Coloquei uma quantidade de recheio. Vou colocar até os frisinhos dos morangos. Encho bem. E agora, que eu preenchi bem, vou olhando assim se ficou tudo certinho. Coloquei bem. Agora eu coloco outra camada de massa. Coloquei. Vamos lá, segunda camada de massa. Esse potinho aqui é de 250 ml, tá, gente? Depois eu vou fazer outro num outro potinho daqueles mais bonitos ali que eu tenho. Aqui você pode colocar também morango picado no meio, tá? O que eu tô colocando bastante, fazendo maior, mas você pode fazer com as camadas mais fininhas. Coloquei aqui, a massinha ela afunda um pouquinho quando a gente bota a calda. E agora eu vou colocar o nosso recheio de ninho de novo. Deixa eu só apertar aqui. Deu. Às vezes tranca porque tem os pedacinhos de chocolate, aí pode trancar aqui no bico. Aí você vai ter que colocar uma faquinha pra ir tirando. Ó, trancou. Vamos de novo. Coloquei o recheio de ninho. Agora, para finalizar, eu vou polvilhar um pouquinho de ninho, eu já deixei separadinho aqui. Vou polvilhar um pouquinho de ninho em cima. Com a colher mesmo eu vou colocando, depois eu ajeito. Vou colocar um pouquinho. Vou espalhar. E para finalizar em cima, você pode colocar um morango inteiro, um morango partido em 4 pedaços. Vai depender do seu gosto mesmo.
Assim, com bastante ninho por cima, para ficar bem apetitosa a nossa foto, principalmente. Coloquei aqui, olha. Vou colocar um morango. Limpinho, vou colocar um morango. Deixa eu virar para vocês. Deixa eu ver qual é o melhor ângulo que tá aqui. Aqui. Então, vou virar para vocês aqui. E vou colocar um morango com um cabinho verde mesmo em cima para finalizar. Olha, gente. Olha que lindo que ficou o nosso bolo no pote de ninho trufado com morango. Tem um morango inteiro, bem dizer, ali dentro. Se não fosse esses morangos da lateral, você poderia colocar morangos no meio também, várias camadas de morango também. Olha que delícia. Vou montar outro desse daqui. Vou deixar aqui. Vou montar agora aqui no potinho. Vamos colocar uma camadinha de bolo. Camadinha de bolo. Uma caldinha. Para não ficar seco. Pessoal, uma coisa muito importante. Bolo no pote que vai morango não pode de jeito nenhum ficar fora da geladeira. Ele precisa ficar na geladeira todo o tempo, certo? Coloquei aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora. Vou cortar o morango de uma maneira diferente agora. Vou colocar o recheio. Nosso recheio de ninho trufado. Com bico é mais fácil de ajeitar dentro do potinho. Coloquei. Agora eu vou colocar o morango. Tirei a minha luva aqui para não me atrapalhar. Vou pegar uma faquinha. Vou colocar diferente agora os morangos. Vou colocar assim. Tudo para ficar mais bonito dá mais trabalho, né, gente? Mas faz parte. Depois fazendo vários, vocês vão pegando o jeito. Mas sempre quando tem morango, é muito importante que o morango apareça, tá, gente? É muito importante. Coloquei. Agora eu vou colocar uns pedacinhos picados ali no meio. No centro do potinho. Vai ficar bem morangudinho. Agora vamos lá, mais uma camadinha de massa. Agora eu tô sem a minha luva. Coloquei mais uma camadinha de massa. Limpando a minha mão. Vou colocar, vamos regar, né? Bem molhadinho, as pessoas gostam de bem molhadinho. Coloquei. Mais uma camada de recheio. E agora a gente vai fazer diferente esse aqui. Vamos colocar assim os morangos aqui. Se eu acho uns menorzinhos aqui. Ó, gente, vou picar ainda e vou colocar uns no ladinho.
colocar aqui. Eu sou bem detalhista, gente, para essas coisas. Bem detalhista mesmo. Deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui não, esse aqui. Olha, gente, que delícia. Esse foi mais um. Mas o que mais... Esse aqui tá lindo, né? Ó, recheio, camadas, tudo certinho, com morango aparecendo. Mas o que mais vai vender sempre vai ser esse aqui, que tem o ninho por cima, o potinho mais tradicional, né? Daí o potinho também tem um custo mais baixo, a gente consegue vender mais em conta também, tá? Esse bolo no pote aqui, o que tá no potinho, né, nesse mais bonito... A gente fecharia ele com essa tampinha aqui, né? Ó, fecharia assim. Botaria um lacinho por cima para prender, para ficar mais bonitinho. E esse aqui é com a tampinha normal, tá? Eu coloquei um morango inteiro e fiz ele mais rechonchudo, maior. Mas o ideal seria ficar mais baixinho para poder fechar, ou o morango ser cortado no meio para deixar abertinho e poder fechar a tampa, tá? Então, esse bolo no pote aqui com massa, morangos... né, o ninho, teria um custo de aproximadamente R$3 mais ou menos, tá? 3 a 3,50, vai depender muito do custo do ninho, onde você vai comprar, também da época dos morangos, que às vezes o morango tá mais caro, às vezes tá mais em conta. Então, essa parte do preço, de quanto vai sair mais ou menos, depende muito de região para região, tá? Esse daqui, por ser um potinho menor, daria um custo mais ou menos de R$2,50, colocando um pouco menos de morango em cima, tá? Mesmo que o pote seja mais caro, ele teria um custo menor, porque o potinho é bem pequenininho, vai bem menos massa, bem menos recheio, tá? Então, como é que eu faço para colocar preço nos meus bolos no pote? No caso, esse daqui, se ele me custasse R$3 para fazer, eu faço tudo na multiplicação por 3, tá, pessoal? Então, como é que é a multiplicação por 3? Eu pego o valor de custo do meu potinho, quanto que me custou esse bolo no pote, com o que eu gastei de ninho, morango, massa, tudo certinho, quanto que me custou esse bolo no pote, e eu multiplico por 3. Se ele me custou R$3 e eu faço na multiplicação por 3, ele vai me custar, então, 9. Eu vou poder cobrar R$9 neste potinho para ter um lucro justo, tá, gente? Tem pessoas que começam a trabalhar no início e cobram mais barato, né? Porque estão começando a recém, ficam, né, com vergonha de cobrar mais caro ou com medo de não vender, ou porque já tem muitas pessoas vendendo e querem começar vendendo mais barato para ver se ganham os clientes. Eu acho super certo isso, porque quando eu comecei eu não ganhava quase nada nas minhas coisas. Mas foi fundamental eu começar com um preço mais barato para ganhar os meus primeiros clientes. E depois, com o tempo, óbvio, eu fui colocando um preço justo nos meus trabalhos até chegar na multiplicação por 3. Se você quiser, você ainda pode arredondar, por exemplo, esse aqui que teve o custo de 3, você pode arredondar para R$10. Tá super justo também, porque ele ficou bem pesado, tem muito recheio. É um recheio esse, por exemplo, esse recheio, né, de ninho trufado, ele é um recheio que custa caro, porque ele vai chocolate nobre. Mas você vai pensar, de repente, em fazer bolo no pote, aqueles tradicionais, de brigadeiro branco e preto, você vai poder cobrar menos, né, gente? R$7, por aí você vai poder estar cobrando. Então, vende super bem. Imagina uma foto assim na sua rede social. É impossível você postar uma foto de um bolo no pote desse, ou desse aqui, e já não ter pessoas na mesma hora te chamando para perguntar se você tem pronta entrega, se você tem por encomendas. Então, gente, vale super a pena. Esse aqui é um dos carros-chefe de venda, de ninho com morango, tá? Então, esses foram os de ninho com morango. O que vocês acharam? Lindos ou não? Agora a gente vai fazer a montagem do de ovo maltine. Vamos lá? Bom, pessoal, continuando aqui, então vamos agora para a montagem do nosso bolo no pote de ovo maltine.
Eu tô com a minha massinha branca aqui. Para esse bolo no pote também poderia ser uma massinha de chocolate, tá? Como eu me esqueci de falar lá na segunda videoaula, eu vou falar agora na terceira. Como é que eu faço para deixar meu pão de ló de chocolate, Mahara, essa mesma receita tua? Basta você adicionar na nossa receita 3 colheres de sopa de cacau, ou 50% ou 100%, tá? Aí vai depender da tua preferência. No momento que a gente adiciona ali, vai adicionando a farinha, você também vai adicionando mais as 3 colheres de sopa de cacau. E claro, tira a essência de baunilha, né? E o seu pão de ló de chocolate vai ficar maravilhoso, que nem o nosso pão de ló base. É isso, gente, tá? Agora a gente vai regar. Aqui poderia ser o pão de ló de chocolate, como eu falei. Mas como eu acho bonito o contraste de cores também do brigadeiro, né, escuro, na massa branca, eu acho que fica mais aparente. Então, coloquei aqui. Vou colocar o nosso brigadeiro com uma colher e vou ajeitar. Como ele tá bem molinho, coloquei. Agora eu vou ajeitando com uma colher pequenininha. Sempre com cuidado, para ficar bonitinha a aparência. A aparência é muito importante, eu vejo muita gente fazendo bolo no pote de qualquer jeito. Aí joga o recheio, mistura tudo. Eu gosto muito de comer com os olhos primeiro, não sei vocês. Mas eu adoro que fique bonito. Antes de ficar bom, eu gosto muito que fique bonito. Coloquei mais um pouquinho. A nossa receita do recheio de ninho, ela vai render mais ou menos... Ixi! Vai render uns 20 bolos no pote, 30 de repente. Depende do tamanho do potinho, tá? E essa daqui de brigadeiro de ovo maltine vai render uns 5 bolos no pote. Também vai depender do tamanho do potinho que você vai usar, tá? Coloquei. Agora vamos colocar um pouquinho do farelinho do ovo maltine. Vou pegar outra colher. Um pouquinho de ovo maltine, vamos polvilhar. Tem uns flocos deliciosos. Esse bolo no pote também é um bolo no pote, vai ficar num custo aproximado aí de... Vai ter um custo aproximado de R$ 3,50, tá? Agora a gente vai colocar massinha. Assim a gente vai ajeitando. Lembrem de manter sempre as unhas curtinhas, cortadas, né? Sempre também possível estar passando um alquinho gel nas mãos. Coloquei. Vamos regar. É muito fácil, gente. Aqui não tem medo, né? De ponto, de ficar recheio demais, vai escorrer para fora, vai desmoronar. Aqui não tem este problema. É só alegria com bolo no pote. Vamos lá, recheio. Aí esse brigadeiro ficou com uma textura maravilhosa. E olha como ele ficou mais molinho, tá, gente? Tentem não errar no ponto do recheio. Esse aqui coloquei. Eu vou colocar o polvilhado de ovo maltine em cima. Para finalizar, ainda vou colocar uma barrinha de chocolate. Qual será que ficou melhor? Qual será que tá mais gostoso? O de ninho ou esse aqui de ovo maltine? Quem gosta de ovo maltine vai falar que é ovo maltine, né? Que é muito bom mesmo. Coloquei assim mesmo, não precisa alisar muito.
Comprei aqui um chocolate ovo maltine, mas pode ser qualquer outra barra de chocolate. Eu vou colocar essa parte do meio só para fazer uma... Mas pode ser qualquer chocolate, pode ser... Pode terminar só assim também. Ele... Ó, gente. Que coisa mais linda que ficou. Ó. Olha que delícia. Vou fazer o pequenininho agora. Que nem o outro que eu fiz o pequenininho. Agora eu vou fazer no mais quadradinho. Tem esses potinhos assim também, tá, gente? Se vocês quiserem, eles são mais caros. Aí você vai ter que cobrar mais caro ainda no bolo no pote. Mas eles dão a possibilidade do potinho ficar mais lacrado. Você colocar um babadinho aqui, um paninho, uma fitinha. Ele para mais essas coisas do que os outros potinhos, tá? Vamos lá. Coloquei a massinha. Vou botar esse chocolate pra cá, porque senão ele fica roubando a cena e vocês não vão conseguir se concentrar. Vou colocar aqui. Vou regar, né, a nossa massinha. Um pouquinho de calda para o nosso bolo ficar molhadinho, porque bolo no pote, o ideal é que ele se mantenha na geladeira, tá? Recheio agora. A colherinha, bem devagarinho, fazendo a voltinha do potinho. É um trabalho de paciência. Principalmente nesses potinhos aqui, tá, gente? Coloquei. Vou colocar a massinha de novo. Ah, não, vou polvilhar um pouquinho, né, do ovo maltine. Pra dar uma crocância, né, pra pessoa comer e sentir. Por mais que o brigadeiro já esteja com gosto, sim, quem gosta de ovo maltine gosta dessa crocância que ele tem. Aí a massa é uma questão de gosto, se você vai preferir usar o branco ou de chocolate. O que eu mais gosto aqui é que não precisa ter medo, né, gente? Rega. Recheio. Vamos abusar nessa parte de cima do recheio agora. Arrumando todos os cantinhos do bolo. Do pote, quer dizer. Assim. Vou colocar um pouquinho de ovo maltine aqui. Pra ter o gosto. Mas eu vou finalizar ele de uma outra maneira. Com umas bolinhas de chocolate por cima. E mais um pedacinho de chocolate também. Que eu vou tirar aqui. Ó, aquelas bolinhas, cerealzinho, aqueles balos de chocolate. Vou colocar por cima. Alguns. Essas coisas todas assim para colocar na decoração, na parte de cima, a gente encontra em lojas de confeitaria, artigos de embalagem. E geralmente nessas lojas assim grande, é mais barato do que você comprar aqueles de pequena quantidade nos supermercados. Ó, gente. Mais um finalizado, então. Bolinho no pote. Olha que lindo. Olha as camadas. Todas certinhas. Cuidem isso. Eu, pelo menos, gosto muito das camadas certinhas. Tá?
E aqui o nosso outro. Esse aqui eu adorei também. Mais tradicional. O que vocês acharam dos nossos bolos no pote? Eu vou subir a câmera agora para dar mais uns recados para vocês. Chegamos ao final da nossa terceira videoaula. Olha que lindos que ficaram os nossos bolos no pote gourmet. Ficaram lindos, maravilhosos. Esse aqui de ovo maltine eu amei. Com ovo maltine em cima. Esse aqui de ninho, então, podem ter certeza que esse daqui é um dos que vocês mais vão vender. E também um que vende muito, que eu super indico vocês fazer, igual a esse daqui, porém com uma camada de brigadeiro branco e uma camada de brigadeiro preto. Pode ser também com a massa de chocolate, tá? Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês por terem participado deste curso gratuito maravilhoso de bolo no pote. Eu tenho certeza que com o que eu ensinei para vocês nessas aulas, vocês já podem começar o negócio de bolo no pote de vocês. Basta vocês usarem a criatividade de vocês com relação a mesclar os sabores, a modelos de bolinho, modelos de pote, né, decoração com morangos, com chocolate, o que vai em cima, tá, gente? Então, aproveitem todas essas aulas, anotem todas as receitas, tá? Agora vocês têm que anotar as receitas e aproveitar o que a gente está entregando para vocês nessas aulas, certo? Gente, muito obrigado mesmo de coração. Falem o que vocês acharam desses bolos no pote, se vocês acham que as receitas são legais, que vocês vão conseguir colocar em prática. Lembrem também daquela dica que eu dei para vocês do nosso pão de ló, que pode ser pão de ló de chocolate. Basta você acrescentar 3 colheres de sopa de cacau 50% ou 100% também, que é até melhor o 100%, que vai ficar mais escurinho, mais sabor do chocolate, tá, gente? Então, aproveitem tudo o que eu falei para vocês neste curso, aproveitem as dicas que eu dei sobre precificação do nosso bolo no pote de ninho com morango. É muito importante vocês saberem colocar preço nos bolos no pote e isso mais a fundo, a maneira correta de se posicionar, como mostrar o produto de vocês, como colocar nas redes sociais, tem dentro da nossa apostila de empreendedorismo, que é um dos bônus da nossa apostila de bolo no pote. Lembrando que o link de compra foi liberado, acabando essa aula aqui agora você corre lá, clica no link em azul, que você vai ser direcionado para uma página onde vai ter todas as informações da nossa apostila de bolo no pote. O que você vai aprender, quais bônus você vai receber, a apostila em que formato ela é, como é que você recebe ela, tudo certinho. Quantas vezes no cartão de crédito, como é que é no boleto, tem tudo explicadinho ali. Então vai lá e clica no link para você não perder essa oportunidade. A nossa apostila está com valor promocional de R$ 97 por apenas R$ 57 e você pode parcelar no cartão de crédito ou à vista no boleto bancário. Tá, gente? O boleto vocês podem pagar em qualquer casa lotérica, lembrando, tá, gente? Então, quem está gerando o boleto agora, pague o boleto o quanto antes para garantir de verdade a nossa apostila de bolo no pote, certo? Eu desejo boas vendas para vocês, coloquem em prática. E outra coisa importante também, se você não me segue no Instagram, corre lá no meu Instagram e me segue, é Mahara Bortolotti Oficial, tá? Eu tô chegando aí a 205 mil seguidores, então vai lá, me segue no Instagram para você não ficar de fora de nenhum curso gratuito meu. Já aproveita também, se tá me assistindo pelo YouTube, dá um gostei pro meu vídeo, se inscreve no meu canal também para não perder mais nada de conteúdo que eu estou postando nas minhas redes sociais, tá, gente? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês, abençoe o negócio de bolo no pote, que vocês vão começar do zero aí na casa de vocês e com certeza vão ter muito sucesso. Um grande beijo e até o nosso próximo curso gratuito. Um beijo!